palavra diz, nem cabelo cai da nossa cabeça que não seja a permissão do Senhor. Por isso nós sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor está lá no seu trono, olhando para cada um de nós, porque o Senhor contempla o justo aqui na terra. Muito obrigada, Senhor, por essa sala. Continua abençoando, Senhor. Usa, Pai. Usa, Senhor, essa pessoa e usa, Senhor, os nossos corações. Leva cativa a nossa mente. E nós queremos, Senhor, meditar nesse testemunho, Senhor, que essa pessoa vai trazer, Pai. Abençoa ela, vai tirando todo o nervosismo, Senhor, porque nós sabemos que nesse momento existe o nervosismo. Será que vão gostar? Será que não vão? Mas não importa, porque ela não vai falar para nós, ela vai falar para o Senhor, porque tudo é para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Por isso nós te adoramos e já te louvamos, Senhor, porque sabemos que hoje é um dia de bênção, hoje é um dia abençoado na tua presença e na força do teu poder. Graças te damos por estar aqui. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e tem nos levado de todo mal. Isso é para louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma terça que o Senhor nos concede é com muita alegria, sem demora, porque a sala do Zoom, ó, passa assim. Sem demora, que eu tenho o prazer de chamar. Ontem não estava muito boa. Oramos e hoje a alegria vem pela manhã e é com muita alegria que eu quero chamar minha irmã, hein, Cíntia Tanuri, a irmã que o Senhor me deu de presente. Esse veio encaixadinho. Minha irmã Cíntia Tanuri, diretamente de Montes Claro, ei, para transbordar aqui com a gente. Os transbordos de Montes Claro, eita, faz lá seus efeitos. Então vem para cá, Cíntia, obrigada, porque a gente sabe, o trabalho está aí, todo mundo já na correria, e Cíntia se disponibilizou a estar aqui conosco, contando esse transbordo. Então, minha irmã, fique muito bem à vontade, vem para cá, queremos te ouvir. Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Como é bom estar aqui, Senhor. É, no dia do transbordo, como a Zita falou, a gente fica normalmente assim, né? Meio nervosa, mas eu já estou assim há alguns dias, porque algo está queimando no meu coração, de tal forma que eu não posso. E é por isso que quando me convidou para esse transbordo, eu não pude nem pensar. Antes que o pensamento passasse na minha cabeça, eu dissesse, não, me deixa quietinha. O Senhor me impeliu a simplesmente dizer, não dá mais. Você não tem escolha. É o tempo de falar. O Senhor tem dado voz ao seu povo. E ai daquele que se calar. E esse transbordo é mais do que especial para mim, porque as coisas que têm acontecido nos últimos tempos, o Senhor me fez lembrar que eu orei por elas durante muitos anos na minha conversão. Eu quero falar hoje sobre avivamento. Eu quero falar sobre a leitura que estamos fazendo nesse livro aqui. Algumas pessoas aqui do Transbordo estão juntos nessa leitura. Até que sejamos um. E as coisas extraordinárias, sobrenaturais, impactantes, não sei que palavra mais eu uso, para expressar o que nós temos vivido e recebido através dessa leitura em cada porção diária. E eu digo nós, sem medo de errar, porque não é algo particular que o Senhor está fazendo comigo, Ele está fazendo conosco, no coletivo. E Ele já me disse que isto vai queimar tanto em nós, como já está queimando, ao ponto de não contermos, isso não vai parar em mim e em nenhuma das mulheres que estão ali nessa leitura. Isso não tem como parar, não tem volta, o que o Senhor está fazendo. Ele está nos chamando para um tempo de reposicionamento, de alinhamento na sua palavra, de tal forma, irmãos, que estão aqui comigo hoje, que eu não consigo nem ver quem está aqui, de tal forma que isso só vai tomar cada vez mais uma proporção maior. Eu não estou dizendo isso com o coração tranquilo, eu digo isso com temor e tremor, porque eu sei tudo o que implica diante disso. Começando com, não tem lugar mais para comodismo. Começando com, não tem zona de conforto.
Começando com: você não tem mais escolha de querer ficar quietinha no seu cantinho. Começando com: há um preço a ser pago, há uma entrega, há uma renúncia. Porque quando Deus nos dá uma palavra de despertamento, presta atenção nisso que eu vou te dizer aqui agora. Ela nunca, nunca vai ser contida só para você. Deus é um Deus coletivo, desde si mesmo em sua essência, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele nos chama à unidade com ele. Esta é a palavra máxima do Novo Testamento. Ele nos chama à comunhão com ele, à mesa com ele, uns com os outros, por isso ele nos chama de um corpo só. E é muita coisa densa que eu tenho para falar. Eu sei que esse transbordo não vai caber aqui. Nesses poucos minutos eu já tenho essa consciência. Mas eu preciso falar com vocês. Deus me deu algumas datas importantes aqui. E eu preciso tentar detalhar para que essa compreensão venha do que realmente eu estou falando. Eu comecei no dia 25 de setembro desse mês a ouvir algo muito extraordinário da parte do Senhor para mim, algo pessoal. Era a renovação de uma promessa antiga que o Senhor tinha feito à minha vida sobre missiologia, sobre o meu chamado de missões. Eu estava em um congresso da Abba Pai, vocês sabem que eu viajei para lá. Foi uma viagem outra sobrenatural, surpreendente, porque ela veio até as minhas mãos, eu não pedi, eu não esperava, o Senhor me levou naquele lugar. E lá o Senhor me falou e teve uma senhora de um outro estado que eu não sei te dizer qual é, porque eu não consegui atinar na hora de perguntar, de fazer as perguntas a ela, porque o Espírito estava falando. E quando o Espírito Santo fala, meu irmão, minha irmã, não tem lugar para outra voz. E aquela mulher pegou no meu ventre. Eu estava chorando muito, eu sentia cólicas horríveis. Dores de contração, como se eu estivesse tendo uma criança. Eu tive 4 filhos, eu sei o que é uma contração. Foram 4 partos normais. E eu rolava de dor. E eu gritava, eu urrava a tal ponto que o vídeo desse dia da pregação, no fundo, se ouve os meus gritos. Ficou gravado no áudio, dá para ouvir os meus gritos. E veio uma mulher de lá para cá, foi um momento em que o Senhor tomou aquele lugar e muitas pessoas receberam do Espírito simultaneamente. E aquela senhora pegava no meu ventre e ela profetizava exatamente o que o Senhor tinha dito a mim anos atrás na minha conversão. E ela falou: você é mãe espiritual, nasceu para ser mãe espiritual. E Satanás tentou matar esse seu chamado, assim, 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 e foi dando datas. E realmente, todas aquelas datas, houve um baque na minha vida para paralisar o meu ministério de missões. Até que ela falou o último baque, ela disse, naquele dia, foi como se uma lança tivesse atravessado o seu útero, que é o seu coração espiritual, né? Nós estamos falando de coisas espirituais, gerador de almas para Cristo. E essa lança tivesse atravessado e varado e pegado seus 4 filhos. E quando você viu aquela lança atravessando seus filhos, você perdeu toda a força. E isso realmente se abateu sobre a minha casa. A primeira vez foi no ano de 2016. E a machadada, né, que eu diria, se não fosse o Senhor, né, porque nada tem fim quando o Senhor não diz, ele não existe um ponto final antes que o Senhor diga, os homens podem colocar, mas se o Senhor disser, vai viver, viverá, né, a palavra diz que a árvore, até a árvore cortada, ao cheiro das águas, brotará, dará brotos, se renovará e frutos. E no ano de 2019 foi essa sensação de corte, de arrancar. Eu não vou detalhar sobre isso, mas o Senhor me trouxe para cá, para esse lugar, e aqui eu comecei a viver um milagre de um reavivamento na minha vida aqui no transbordo, nessa sala, nesse lugar. E eu dizia para mim, eu nunca mais quero pregar o evangelho. Eu cheguei a dizer isso. Senhor, eu te amo, eu já fiz o que eu tinha que fazer, me deixe quieto. E o Senhor aqui voltou a me dizer:
Isso não existe. Quem coloca a mão no arado não olha para trás e não tem volta. E o Senhor fez arder de novo essa paixão incontida por Jesus, que não se pode conter e que precisa ser espalhada, precisa ser multiplicada, porque para isso nós fomos chamados, essa é a missão da igreja, por isso ainda estamos aqui, não estamos com o Senhor. Mas eu preciso te dizer que eu voltei de lá e eu voltei com essas sementes ardendo no meu coração, e o Senhor me fez lembrar de muitas coisas. O Senhor me fez lembrar de anos a fio, né? Que eu tive um avivamento pessoal na minha vida em 2003, 2004, com um encontro com o Espírito Santo de Deus. Eu passei 20 anos numa igreja tradicional, que quase não se falava do Espírito, dos seus dons. Esse encontro meu foi no meu quarto, foi em momento de leito, de dor, de doença. Eu já falei um pouco sobre isso aqui uma vez para vocês. E ali eu comecei então a orar, viva Senhor a igreja onde eu estava. Eu entendia que aqueles irmãos precisavam provar do que eu tinha provado, e aquilo doía e ardia no meu coração, e orei por isso há anos a fio. Depois disso, as coisas foram voltando à normalidade, vamos dizer assim. As pessoas recusavam quando eu falava sobre isso, eu paguei um alto preço, porque eu me expus muito. Num lugar onde as pessoas achavam que isso era bagunça, era baderna, falar sobre essas coisas não convinha, não era ético, e foi muito difícil. Mas agora, recentemente, então eu vou pegar a próxima data aqui, que eu deixei anotadinho, porque o Senhor, Ele é um Deus que marca tempos, e há um propósito para isso. No dia 11 de outubro, eu coloquei uma publicação de uma poesia, que eu lutei muito para colocar. É uma mulher segurando uma bandeira do Brasil, e é uma poesia, um trechinho bem curto. E eu não queria publicar essa poesia, mas alguns dias antes eu estava orando muito pelo cenário do nosso país, do nosso Brasil, as coisas que estavam acontecendo, eu estava muito inquieta, estava chateada com algumas coisas que eu estava vendo, alguns abusos das pessoas, inclusive do povo que se chama o povo de Deus. E aquilo estava me angustiando, eu estava orando constantemente. E Deus começou a me dar sonhos. Só que não tinha nada a ver, até então eu entendi assim, com o que eu estava orando. Eu estava orando pelo cenário político da nossa nação. E o Senhor começou a me dar sonhos da sua volta. O Senhor começou a me dar sonhos do grande dia do Senhor. O Senhor começou a falar comigo sobre avivamento de novo, só que agora de uma forma máxima, macro, que eu não conseguia entender, porque até então eu entendia avivamento pessoal, avivamento local, e o Senhor falava de avivamento para a nação. E eu não tinha coragem de falar isso com ninguém. Eu dizia, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. E naquele dia da publicação do dia 11 de outubro, o Senhor começou a me mostrar um paralelo. Mas ele disse, as pessoas não podem focar nesse cenário. Isso aqui é só um treinamento, é só uma amostra do que eu vou fazer, é só o pano de fundo do que virá. O que virá é o derramamento do Espírito Santo sobre a nação brasileira como nunca antes houve. Não vai ter apenas focos de avivamento isolados, como nós já tivemos na nação brasileira. Será algo que vai tomar toda a nação brasileira, para que se cumpram profecias que foram ditas sobre o Brasil. Eu anotei algumas delas, mas eu vou deixar um link para vocês, porque tem um pastor que ele listou elas agora nesse tempo. Por quê, irmãos? Quando o Senhor começa a falar algo, isso não fica só com uma pessoa, ele vai confirmando, o Espírito Santo vai espalhando isso em vários pontos. Então, Deus começou a ativar homens e mulheres na nação para discernir esse tempo de avivamento. Eu não sei se você está entendendo, se você está crendo no que eu estou falando, eu estou convicta, porque o que eu discerni não tem como não ser da parte do Senhor. Então, o Senhor foi me mostrando várias confirmações que estavam acontecendo na nossa nação através de muitos homens e mulheres de Deus. E o Senhor um dia me disse, né?
Lembra-se das profecias, isso foi no dia que nós, lendo a leitura, notei aqui, dia 25 agora de outubro, nós começamos a leitura desse livro 17 de outubro. Já na introdução, eu contei para as meninas que foi como uma loucura, foi como uma isca, né? Deus me atraiu eu, muito inocente, sem saber exatamente o que estaria nesse livro. Na introdução, eu terminei a introdução, deitada no chão lá da chácara, aquele chão de terra vermelha, chorando, me lameando com as minhas lágrimas ali naquele chão. E foi algo que me tomou de uma forma como nunca antes. E o Senhor falou: vocês vão voltar para o rudimento da fé. Vocês vão voltar como se nunca tivessem ouvido, a tal ponto que vocês vão se questionar sobre o cristianismo de vocês. Vocês vão chorar e se arrepender e vão sentir dor e vai ser um confronto para limpar, para purificar e para avivar, como se fosse a primeira vez que vocês ouvissem as boas novas do Evangelho da salvação, do Evangelho da paz. E é literalmente o que eu digo a você, depois de quase 3 décadas caminhando com o Senhor. Eu vou fazer quase 30 anos de caminhada com o Senhor. E que é como se ele me voltasse lá para o útero espiritual de novo. Porque é tudo como se fosse novo de novo. E a sensação disso veio a partir do dia 17 de outubro, já no início, na introdução. Não estou falando do primeiro capítulo, não. A introdução. E quando foi no dia 25, houve um pedido de oração simples de uma moça que está no grupo chamada Jéssica. E naquela manhã, as irmãs que estão aí, talvez elas se lembram, Jéssica falou que ela queria muito sentir Jesus, mas alguma coisa mais ou menos assim, eu não vou lembrar todas as palavras que ela escreveu ali, mas aquela frieza, né, espiritual. E naquele dia eu estava no trabalho e eu começava a chorar, eu tinha que ir no banheiro e me contei, porque o Senhor dizia, você vai ter que gemer o gemido da Jéssica, porque esse é o gemido de milhares na minha igreja, que congregam todos os domingos, que participam de ministério, que estão à frente de ministérios, pastores no altar, que não sentem mais a minha presença. E a igreja do Senhor vai começar a ter que gemer agora por um avivamento. E eu lembro que 10 e pouco da manhã, não lembro os minutos, eu já não estava aguentando mais ali no trabalho, eu contava os minutos para chegar a hora do almoço para orar lá no grupo, levantar esse clamor. E eu fiz isso na hora do almoço, eu comecei a compartilhar, ter coragem de compartilhar com as irmãs o que estava acontecendo ali naquele dia, porque até então eu não tinha tido essa ousadia ainda, mas era inevitável. Eu ficava pedindo desculpa para elas, elas estão aqui, elas sabem do que eu estou falando. Eu dizia, gente, eu não queria mandar stand de áudio, eu não queria encher o grupo, eu não queria estar falando disso, me desculpa. Mas era inevitável. O Senhor dizia, abre a boca e fale, abre a boca e fale. E mesmo sendo contida como eu sou, eu não conseguia resistir à voz do Senhor ali. E quando foi no dia 28 de outubro, esse é um marco para mim agora, na minha história de caminhada com o Senhor. No dia 28 de outubro, eu gravei os áudios normalmente, mas naquela madrugada o Senhor me despertou, antes de eu gravar os áudios. E o Senhor começou a falar sobre essas profecias para o Brasil. E o Senhor começou a me clarear, e o Senhor falou, vai voltar a estudar sobre avivamento. Porque todas as profecias que foram lançadas desde 1912 sobre o Brasil, até 2021, 2022, 2022 eu não tenho certeza, mas até 2021. De 2012 a 2021, o Senhor falando sobre o grande avivamento do Brasil para as nações. Todos os homens que falaram em outros continentes, eu listei aqui, eu sei que não vai dar tempo, estou tentando olhar a hora aqui, eu sei que não vai dar tempo. Mas desde Chicago, Texas, Sydney, em Austrália, na Alemanha, em Berlim, em outro país aqui que eu esqueci o nome. Muitos, muitos, muitos
países onde o Senhor mostrou para grandes homens e mulheres de Deus o que ele faria na nossa nação. Isso foram em décadas, o Senhor foi mostrando. E aí, naquela madrugada, aquilo parecia que não me contia. Eu tive uma experiência com o Senhor onde eu estava, que eu só contei para minha mãe, minha irmã e meu pai. E eles ficaram assombrados com aquilo, naquela hora comigo, né? Com o meu estado, que eu chorava compulsivamente, porque eu dizia: temos que nos arrepender e temos que nos converter verdadeiramente ao Senhor, porque Ele virá. E ai dos que não estiver preparados, porque o grande dia do Senhor é maravilhoso para os que o esperam. Para a noiva que está com a candeia acesa, mas para a noiva que a candeia está apagada, é o grande, terrível dia do Senhor. E essa mensagem começou a inflamar no meu coração. Eu compartilhei com as meninas no grupo. E durante um áudio eu comecei a chorar, eu não conseguia me conter, porque eu dizia: Jesus está voltando, Jesus está voltando. O que o Espírito Santo fazia arder dentro de mim é: você ouviu falar muito, a minha igreja ouviu falar muito, mas a minha igreja perdeu a expectativa da minha volta. E o que eu vou fazer na nação brasileira é devolver ânsia, fome, sede por Deus, desejo da sua volta, maranata. E esse clamor vai se espalhar, vai se inflamar ao ponto de vazar de vocês, transcender de vocês para outras nações. E quando eu fui estudar essas profecias para o Brasil, eu digo para vocês, eu só conhecia uma oração sobre isso. Eu nunca tinha lido ou visto uma profecia para o Brasil, porque, como eu disse para vocês, eu venho de uma cultura de igreja tradicional em que esse tipo de coisa não era falado, a gente não tinha acesso. Eu tenho apenas 7 anos. Eu estou fora de um sistema tradicional, religioso. Mas eu só ouvi uma oração, que é de uma igreja que passou por um avivamento também local, em Belo Horizonte, a Igreja Batista da Lagoinha. Eu acredito que vocês conhecem o movimento que o Espírito Santo fez ali. E eu me lembro que naquela época eu acompanhei uma oração feita em Brasília, e uma oração sobre clamor por avivamento pela nação. Era até então que eu sabia. Quando eu mergulhei nessas pesquisas, eu fiquei impressionada. A partir do dia 28 de outubro, o Senhor foi me mostrando tudo isso. E muitos homens orando, né? E muitos conhecidos, eu acredito que vocês conhecem, como Billy Graham e tantos outros. O escritor de Bom Dia, Espírito Santo, e tantos outros, né? Grandes homens e mulheres. Eles paravam diante da bandeira do Brasil, olhando, orando pelas nações. O Senhor dizia: o Espírito vai vir e vai sacudir essa bandeira. E o povo vai sacudir essa bandeira. E o povo vai se inflamar de um desejo de justiça. E o espírito de corrupção que domina esse povo, e eu não falo sobre só a esfera política, mas domina a minha, você, as nossas casas, as nossas ruas, as nossas igrejas, a jeitinho brasileiro para tudo. A gente se viciou em corrupção. E o Senhor dizia: eu vou limpar essa nação, eu vou lavar essa nação. Esse povo vai ter desejo ardente por purificação, vai haver choro e clamor de arrependimento. Então haverá um grande derramamento do Espírito Santo. E todos esses homens falavam no mesmo segmento. Os jovens vão se levantar. E os prodígios que vão ser vistos na nação brasileira, elas vão correr o mundo. O mundo vai olhar para esse cenário, porque é um grande avivamento para o fim dos tempos. Isso é algo pontual em todas as profecias. É um avivamento que marca um início, né? A gente não pode dizer, ninguém tem data, nem o Senhor Jesus sabe a data da volta, só o Pai, está escrito na palavra. Mas ele diz: presta atenção nos sinais. Vocês sabem ler os sinais do tempo, mudança de tempo, de inverno para primavera, para verão? Também saibam ler os sinais da minha volta. E eu sei que esse foi um assunto durante muito tempo que começou a incomodar as pessoas não queriam mais ouvir sobre isso. E durante toda a história, grandes avivamentos aconteceram, poderia citar vários aqui.
Mas o avivamento de Gales, do país de Gales, foi um do que o Senhor fez um paralelo ao meu coração. Por quê? Aconteceu muitos avivamentos na história, como o da Rua Azusa, que é muito conhecida dos assembleianos, que houve uma grande proporção ali, sim, e milagres sobrenaturais aconteceram, mas no país de Gales, aquele avivamento tomou conta da nação. Foram 9 meses só que durou o avivamento de Gales. Começou com um homem orando, um jovenzinho, e ele disse: dai-me essa nação. E o Senhor me fez entender que muitos homens têm gerado esse avivamento em oração há muitos anos no nosso país, sem que a gente tenha nem ideia. Pessoas que não são da mídia, pessoas que não são notórias, pessoas que não têm nome, têm orado por isso, porque o Senhor tem colocado isso nas entranhas dessas pessoas. E chegou o tempo, porque há um tempo para clamar e há um tempo para o Espírito responder. E eu sei que muitas coisas, muitas pessoas desistiram de acreditar durante os anos, mas cadê que não chega? Assim como muitos já perderam a perspectiva da volta de Jesus. Mas é inevitável quando Deus quer fazer, quando Ele age. Parece para a gente que é num piscar de olhos, mas não é. Essa história está acontecendo há décadas. A gente só vai ver o cumprimento disso, mas isso está acontecendo há muito tempo. E no plano, no nosso Cronos aqui há décadas, mas isso está desde a eternidade no coração do Senhor. São planos eternos. E agindo Deus, ninguém pode impedir esses planos. E isso é maravilhoso quando a gente está lendo, a gente se empolga, é lindo. Em Gales tomou conta da nação. Milhões de pessoas se converteram. Eles não sabiam nem sequer explicar. As pessoas entravam num bar para tomar uma bebida e eles largavam um copo ali, porque o Espírito Santo começava a falar com eles. Fechavam-se bares e cinemas e abriam-se igrejas. E as Bíblias se esgotaram naquele país. Não havia mais na livraria Bíblias para serem compradas. E tantas outras coisas. Mas houve também preço a ser pago por isso. E da mesma forma, todo o avivamento traz algo extraordinário, mas há aqueles que precisam pagar preço. E nós precisamos orar. Eu tenho muito a falar sobre esse livro, eu sei que não vai dar, a live já vai cair. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui como um apelo diante de você, porque é isso que tem ardido no meu coração. Ore. Ore mais. Ore pela nossa nação, ore pelo cumprimento das promessas do Senhor e ore pela sua vida e sua família, para que suportem o processo. Nós precisamos orar. O pânico que me veio naquele dia que assombrou a minha família é porque o Senhor falou: olhe para a sua família. E eu só chorava, irmãos. E o Senhor dizia: comece a gemer e clamar, sem cessar. Nós precisamos. O Senhor disse: agora que vocês vão aprender o que é orar, o que é jejuar, o que é vida com Deus. Até aqui, a nossa mentalidade religiosa cristã é muito rasa, é muito superficial, irmãos. Mas o Espírito vai nos conduzir, porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso. E Ele quer avivar a nossa nação brasileira, para que a gente seja instrumento de avivação para o mundo. Esse é o plano perfeito do Senhor, e glória a Deus por isso. Eu espero que nessa manhã o Senhor te encontre onde você está. E eu desejo que Ele abale as suas estruturas. E eu desejo que você comece a pensar nisso dia e noite. E eu desejo que você comece a sentir necessidade de ler mais a Bíblia, de orar mais, de se achegar a Deus. Eu desejo uma fome para você. Eu desejo uma sede de Deus para você, inexplicável. Eu desejo que você contagie a sua casa, que você ligue para as pessoas, como naquele dia eu saí ligando como uma louca. Eu desejo que você se exponha ao ridículo. Eu desejo que você declare e proclame nas ruas, nos telhados, na sua casa, onde você estiver: Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio uma vez e Ele voltará para buscar a sua igreja.
Jesus Cristo é o Senhor, a trombeta vai tocar e todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo dela se dobrarão, e toda língua profetizará que Ele é Senhor e Deus e não há outro. Esse dia vai chegar, mas antes desse dia nós temos que estar preparados, porque senão nós não estaremos entre a multidão dos salvos, que estarão cantando, que estarão declarando glória, aleluia ao Rei. Então é um tempo de acorda, desperta, levanta-te, prepara-te, porque ele vem. Maranata é o clamor em Apocalipse. Mas Jesus diz que Maranata será a igreja, a noiva e o Espírito. Quando a noiva e o Espírito se alinhar, então Maranata será uníssono, será gritado: vem, Senhor Jesus, e ele virá. Nós precisamos nos alinhar com o Espírito, a noiva e o Espírito, no mesmo propósito, desejando Jesus. Desejar Jesus tem que ser a coisa mais importante para mim e para você. Como o ar que eu estou respirando e que eu preciso preencher os meus pulmões. Como o ar que você está respirando. Assim tem que ser o nosso anseio por vem, Senhor Jesus. Amém? Obrigada, irmãos, pela atenção. Amo você. Amém, minha irmã. A live vai cair, a gente vai falando no grupo, mas antes de terminar, eu quero dizer que a Cíntia volta no Transbordo terça-feira que vem. É novidade para ela e para a gente também. Beijo e até terça no próximo Transbordo. A gente se encontra amanhã. Obrigada, Tanuri, por tudo.